tudo bem? Hoje, seguindo com os nossos vídeos sobre mercado imobiliário, o especialista convidado da vez é o engenheiro civil Antônio Paulo Natucci, ele que é da Natucci Construtora Civil, e vai falar um pouquinho pra gente sobre as obras que ele desenvolve em Foz do Iguaçu, a experiência que ele tem com prédios verticais residenciais. Mas antes, não se esqueçam de estar se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificação, curtindo, comentando e compartilhando esse conteúdo, que toda semana tem vídeo novo no canal. Eu sou Antônio Paulo Galvão Natucci, natural de São Paulo, capital. Tenho 74 anos de idade. Me formei em engenharia na Universidade Mackenzie, engenharia civil, em 1970. Meu início de carreira, eu fui trabalhar numa empresa na área da construção residencial verticalizada. Haviam construtoras muito fortes em São Paulo. Lançava um edifício por semana. Então isso marcou um pouco a minha simpatia com o ramo imobiliário, parte residencial, verticalizada. Mas eu não fiquei ali, eu fui para outra empresa, fui para construção pesada, trabalhei no metrô e depois trabalhei na montagem de uma usina de açúcar e uma destilaria de álcool. A usina de açúcar em Honduras, próximo a Tegucigalpa, nós ficamos 2 anos e meio e depois vim ao Paraguai para a montagem de uma destilaria de álcool próximo a Vila Rica, em Maurício José Trotti. Aí também fiquei 2 anos e meio, até julho de 80. E eu retornei a São Paulo. Havia conhecido a minha esposa atual aqui em Foz e a gente resolveu seguir a vida juntos e achei melhor vir para Foz do Iguaçu. Esse é o meu motivo de ter me fixado em Foz do Iguaçu. Isso em 85. Mas não comecei em Foz do Iguaçu com parte da construção residencial. Eu acreditava muito no álcool como energia, uma nova opção de energia para combustão veicular, E empolguei, montei uma microdestilaria aqui no Rincão São Francisco, um pouquinho para frente do Rincão São Francisco. A esposa tinha uma chácara ali e eu me esforcei para montar essa destilaria de álcool. Álcool anidro, não álcool para misturar na gasolina. Todas as minhas economias e todo o meu esforço durante, acredito que uns 5 anos foram convertidos aí, mas não foi sucesso. Eu abri 3 frentes, hoje eu analiso e vejo, eu abri 3 frentes, eu abri a produção da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, esse álcool é a partir da cana-de-açúcar. Eu abri a produção do álcool, que era a geração, era para mim o fator principal, e eu abri também a comercialização, porque eu tinha que comercializar isso aí. Na época, a gente tinha que entregar o álcool aos tanques da Petrobras. Aqui, entre parênteses, eu nunca cheguei a fazer isso, mas essa era a condição. Não fiz porque eu, a princípio, já percebi que seria menos rentável do que produzir o aguardente, O aguardente você produz o dobro da quantidade do que o álcool e com uma facilidade de comercialização muito grande, é melhor. Então parti para o aguardente, porque o mesmo equipamento industrial eu poderia produzir o álcool anidro com 96,7, se eu não me engano, que é graduação alcoólica, como o aguardente, que depois a gente derruba o grau e fica em torno aí de 41 graus, 42 graus, é isso aí. Mas não foi muito sacrifício, eu achei que eu poderia decolar sozinho e vi que se você não tem uma injeção de recursos, você confiar só nos seus recursos próprios e tudo, tornou-se difícil, até porque eu não vim de uma família tradicional da conhecimento de lavoura. Nessa área. Então isso daí foi
Mas a ideia, vamos dizer, eu mergulhei nisso porque para mim a energia é como tem mais valor até do que as pedras preciosas, os metais preciosos, do que ouro, do que coisa. Porque energia é uma coisa fundamental para você ter qualidade de vida em todos os aspectos. O álcool que a gente chegou a produzir um álcool muito bom, e a gente entregava muito também para o pessoal de restaurantes, porque eles fazem a higienização dos pratos, talheres e tudo com álcool, e assim foi. Mas aí eu vi que era muito sacrifício, eu não estava, vamos dizer, trabalhava demais e o resultado sempre estava, vamos dizer, se não era vermelho, era pífio, né? Aí decidi começar então na construção. Falei, não, tenho que voltar para o que eu sei, para o que eu conheço e vamos lá. Mas nesse período voltei a São Paulo por uma questão de família. Minha mãe havia falecido, eu voltei para ficar junto da minha família. Mas São Paulo, como eu já tinha identificado, é uma cidade muito difícil de viver, muito agressiva. A gente sai pela manhã, volta à noite, esquece a família, porque não dá, você tem que sair num horário antes que todo mundo saia, se quiser chegar no horário, e voltar para casa depois que todo mundo voltou, para também fazer um tempo curto de retorno, né? Coisas assim. Ficamos lá em São Paulo 4 anos, né? Minhas filhas eram pequenas, aproveitaram um pouco São Paulo, porque a gente era sócio de um clube muito bom, e isso daí, vamos dizer, marcou a infância delas. E retornando aqui, então, eu decidi, junto com um amigo paulistano, havia conhecido numa construtora quando trabalhei em São Paulo, ele estava aqui como auditor fiscal da Receita. Fizemos um primeiro empreendimento. Nosso primeiro empreendimento foi o edifício Azaleia, aqui no bairro Maracanã, onde nós fizemos 5 pisos, 4 apartamentos por andar, um apartamento com 94 metros de área privativa, 117, se eu não me engano. É um apartamento comparado exato. Hoje encolheu, né, essa situação, né, porque tornou-se muito caro a construção. Então, na época seria um apartamento, vamos dizer, de médio para pequeno, né? 3 dormitórios, uma sacadinha, churrasqueira na sacada e tal. E foi, vamos dizer, foi bem o nosso primeiro empreendimento. Isso daí foi 90, não voltei em 94, foi 96 a 98, se eu não me engano, 99. Ele tinha conhecimento na Receita, nós tivemos algumas pessoas que investiram, a família também investiu, nos ajudou e a coisa decolou, não é? Aí eu fui para um segundo empreendimento, que é o edifício San Martín, na Avenida República Argentina. Aí já eram apartamentos menores, apartamentos de 27 metros quadrados, e um maiorzinho de um dormitório com 40 metros quadrados, né? E já meu amigo Fernando Reis já não era sócio, nós empreendemos só minha esposa e eu, e inovamos naquela época com divisão interna desse apartamento com o drywall. Estava recém chegando o drywall e a gente, vamos dizer, buscou novas tecnologias, uma coisa mais rápida. A princípio dizer que ia economizar, não, mas buscar um novo método de construção. Ali a gente ficou até
foi quase 2000, eu acho, né? Porque 99, 90, foi 2000 e pouquinho. E aí decidimos, vamos dizer, ir mais, com a ajuda também da família, fomos mais ousados, né? Aí partimos para o edifício Vila Aurélia. Na época era uma obra parada da Marder, estava, se eu não me engano, na 12ª laje, só a estrutura de concreto, e revitalizamos a arquitetura, otimizamos a parte da execução da estrutura de concreto, também tivemos que terminar o projeto estrutural, porque naquela altura essas obras paradas têm muito de... se perdem todos os projetos. Não sei, acho que por que o pessoal não tem esse cuidado de... abandona tudo. Eu acho que talvez todas as pessoas, quando chegam no insucesso de um empreendimento, abandona tudo, larga tudo. E fizemos todos os projetos, né? Ali foi o nosso primeiro, vamos dizer, nossa arrancada mais forte, né? Na hora que pisamos mais fundo ali no acelerador. Mas tudo com tudo recurso próprio, tudo com muita cautela, né? Não vou dizer que a gente não passou por alguns momentos bastante críticos, né? Porque a falta de recurso sempre foi, né? Porque você equilibrar o caixa numa obra com o que entra, com o que você gasta, a obra vai demorar muitos anos. Sim. Então você precisa injetar dinheiro. E normalmente o mercado financeiro, o dinheiro é muito caro, né? Isso daí é um problema que a gente sempre lutou com isso, né? O Brasil sempre teve... Hoje que o Brasil conhece um pouco mais de estabilidade financeira, mas sempre os juros foram muito altos, inviabilizando. Tanto que muitas construtoras, na época do BNH, elas quebraram. Essas construtoras quebraram porque, com muito entusiasmo, a pessoa lançava 1, lançava 2, lançava 3 e havia um probleminha e o juro evoluía de uma forma tão rápida que a pessoa não tinha como, tinha que abandonar, né? Mas esse foi o nosso primeiro empreendimento, né? E não sei porquê, se isso é destino ou o que é, a gente marcou muito a nossa, vamos dizer, vida profissional e a vida da nossa construtora com obras paradas, né? Que a gente... Então vocês pegaram obras que já existiam na cidade, estavam paradas e aí davam isso. Para elas. Então, nós fizemos isso com o Vila Aurélia, nós fizemos isso com o que hoje é Vila Ápia, eu não me recordo o nome dele, que é ali na esquina da Bartolomeu de Guzmão com a Venâncio Tremba. Nós fizemos isso com o Riverside, que é a obra que está aqui na Belarmino de Mendonça, né? 358, acho que é na frente da Botica Ouro Preto. Nós temos para fazer aqui atrás, na Rua Dom Pedro, uma estrutura parada também. Nós estamos revitalizando o edifício antigo Belvedere, na frente da Polícia Federal, que hoje nós chamamos... Isso mesmo. O nome é Sunset 3635, né? E isso a gente, vamos dizer, tornou quase que uma especialidade, apesar que não tem nada a não ser o cuidado que a gente tem que ter no levantamento de tudo que está feito para dar continuidade
na obra, né? E o único que a gente saiu do zero, né, e foi numa época de muita demanda, que foi o Mont Blanc, na Rua Marechal Deodoro, onde nós também ousamos mais, né? Nós fizemos, eu acho que o primeiro edifício com 3 subsolos aqui, escavamos muito, isso nos custou muito tempo de obra. São 74 apartamentos, eu acho. E nessa época havia muita demanda, a construção civil estava bombando, faltava mão de obra. Isso era em que época? Anos? Isso terminamos em 2015, isso foi 2010 a 2015. Isso daí foi bem, nessa época construía-se muito, né? E o mercado vai mudando, né? Tanto que o apartamento do Mont Blanc é um apartamento de 140 metros, um médio, né? 138, 132, né? Acho que 132 metros quadrados de área privativa, de área total acho que é 210, uma coisa assim, são 2 vagas de garagem, tem uma parte de infraestrutura, um espaço gourmet, um salão de festas, uma academia para fitness, né? Então, as mulheres ganharam independência, os homens se retraíram, hoje criar um filho é muito gasto para criar com qualidade, e as famílias se tornaram pequenas, né? Às vezes duram pouco, né? Casam e duram 2 anos, 3 anos, já separam. Então, eu acho que isso é uma das coisas que explica por que os apartamentos são menores, são pequenos, principalmente nas cidades grandes, né? São Paulo, a gente vê apartamento aí com 19 metros quadrados, né? Então, muito compacto, né? Talvez se a gente fizer um paralelo, uma comparação, o Japão tem coisas pequenas também, tudo, né? Mas o Brasil sempre foi um lugar que tem apartamentos grandes, apartamentos Rio de Janeiro, Camboriú, né? Camboriú, os apartamentos são... É um nicho diferente, né? Uma coisa que não é comum no mercado. Mas hoje o comum é apartamentos pequenos, então nós estamos hoje dentro desse segmento. Casas também a gente vê que teve hoje em dia, se você pegar um lote, né, eles são muito estreitos, né? Então você também não tem a possibilidade de casas muito grandes. Se você olhar as casas mais antigas para as novas, né? O terreno subiu muito, os condomínios fechados eles oneram demais, né? Porque tem uma taxa. A pessoa procura casa, no meu modo de ver, porque quer sair fora do condomínio, né? Tem que pagar, né? Tem condomínios muito mal administrados, né? Dentro da nossa história aí a gente vê, teve condomínio que, o Mont Blanc foi um caso desse, chegou a R$1.300. Chegou a R$1.300 o condomínio, e quando a gente foi ver, a moradora administradora estava exagerando em todas as coisas, né? E a gente... mais de 1,5 milhão. Eu ia falar, desvio, né? Aí veio, o condomínio veio acho que para 700, voltou para 700, que a nossa projeção era essa, R$500, R$600, né? E outros condomínios que a gente viu também que, alguns, por exemplo, ali o Vila Ápia, hoje ele está com essa portaria à distância, não é? Com isso, porque o que mais encarece o condomínio é o pessoal, portaria, zeladoria, limpeza, né? Essas coisas. Então, maneira, principalmente se você tem isso 24 horas, né? Sim. Aí a coisa onera muito. E alguns condomínios estão tomando essa medida de usar essa portaria virtual, a distância, automatizar. Isso está trazendo benefício, né? Então, eu diria assim, né, que
Viver sem um gasto adicional de segurança está quase que impossível, né? Porque ou você vai para um condomínio fechado, ou você vai para um condomínio vertical, ou você tem que pagar um guardinha na tua rua, porque não tem jeito de você viver na paz, não existe, né? Infelizmente, né? Também isso não é um problema que eu analisei e tem alguma resposta. Eu não sei, culpar toda a sociedade no sentido de não exercer uma força em cima disso, uma solução, né? A gente não está no direito tem que questionar. Mas é isso aí é que a gente está hoje focado nessa parte. O mercado de Foz do Iguaçu, ele é um mercado bom, não é? A Foz do Iguaçu é uma cidade que tem características metropolitanas, né? A gente tem voos internacionais, a gente tem turismo, né? Esses últimos 2 anos foram prejudicados com o turismo internacional por causa da pandemia, né? Que particularmente eu acho que foi um absurdo, né? Eu acho que esse negócio de querer salvar vidas destruiu vidas que também, vamos dizer, precisavam continuar vivendo. Algumas medidas tinham que ser feitas, mas nada com esse exagero e essa determinação espartana aí de que ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, coisa, né? E destruiu o nosso mercado, que é o mercado hoteleiro, né? Nós somos um destino turístico, a gente não tem, nós não temos outra atividade importante comercial aqui, nada, porque falar Paraguai para nós não não, e depois outra, né? Quem está ganhando lá, está gastando lá, está levando para outro lugar, está trazendo mercadoria de outro lugar, eventualmente vem aqui fazer mercado, compra um imóvel e é isso, né? Mas ainda assim Foz desenvolveu muito, né? Eu sempre viajei de carro para São Paulo e vi que esse oeste todo do Paraná desenvolveu muito, Foz não foi diferente, né? E teve esse abalo da pandemia por esses anos que nós tivemos 20 e 21, mas estamos recuperando, temos muito investimento, né? Temos um parque hoteleiro fantástico, uma diária de hotel barata, porque hoje a gente tem cidades pequenas aqui ao redor da gente que tem a diária de hotel mais cara do que Foz do Iguaçu, né? Para qualidade, verdade. E a gente está recuperando, a gente está vendo outros investimentos, a gente está vendo essa roda gigante maravilhosa, essa ponte com essa segunda ponte, e vai facilitar muito, porque prejudica muito todo o tráfego de carga e o pessoal do comércio passando na ponte da Amizade. Outros investimentos, né? Museu de Cera, esse outro pessoal que está fazendo outros investimentos. Então a tendência, Parque das Aves, o Parque Nacional, que é maravilhoso, né? Então Foz do Iguaçu é só crescer, só ter uma boa administração, né? E às vezes a gente tem uma administração municipal pífia, né? Um pouco desinteressada com a cidade, né? A gente, vamos dizer, tem um mercado bom, tem coisa. E você como a sua especialidade, né? Tudo que você fez aí na sua vida é relacionado a prédios, né, verticais e residenciais, né? Você acredita que hoje em dia, daqui para frente, o mercado ele segue nessa tendência? Ainda há espaço? Sim. Como você avalia a tendência do mercado de Foz? Não, ele segue, tanto que eu vinha conversando com a Camila, que analisa mais essa parte. Você vê que o nosso mercado tá bom a ponto de virem construtoras de fora para ocupar espaço, porque nós não estamos ocupando, não estamos dando conta de fazer tudo aquilo que a gente tem por demanda, né? A gente tem construtora, tem aquele empreendimento ao lado do Sunset, que é uma empresa de fora, tem uma outra empresa aqui na
rodovia dos imigrantes, fazendo ali atrás da escola agrícola, outro empreendimento, tem uma outra lá, acho que perto de Três Lagoas, fazendo empreendimento, e devem ter algumas outras que eu nem sei, que eu não tenho acompanhado isso daí, né? Eu acho que já para o nosso tamanho tenho bastante coisa para me preocupar, bastante assunto para me preocupar. Mas tem, sim, e tem um outro segmento que eu acho que a gente inovou aqui, né? Não vou dizer que foi o primeiro, mas em termos desse empreendimento que é o Riverside, onde a gente pratica o Airbnb, né? Esse segmento, ele concorre, de uma certa forma, com a hotelaria, mas é uma clientela, vamos dizer, específica, porque a gente mesmo, quando viaja em família, a gente muitas vezes procura o Airbnb, onde a gente tem uma liberdade de acomodação, mais pessoas, uma economia em certo aspecto, a liberdade para poder cozinhar, para poder, sabe? Se sente em casa. Se sente em casa e é gostoso, sabe? É uma coisa diferente, porque o hotel, ele tira um pouco a sua privacidade em certos aspectos, mas é bom se você, vamos dizer, às vezes quer todo conforto, né? É bom. Mas o Airbnb é um segmento, por isso que eu diria assim, que eles não são muito concorrentes, eles são para clientes, são públicos também diferentes. Públicos diferentes é a palavra certa, exatamente. E a gente fez esse ali no Riverside, né? A gente está querendo replicar isso aí de uma certa forma, porque vamos dizer, a constituição do condomínio já tem que rezar isso, né? Que você pode fazer a convenção do condomínio deve rezar que você pode fazer locação de curta duração, né? Então eu diria que tem mercado para esse segmento, né? Outros prédios com apartamentos pequenos, né? Apartamentos não diria também tão pequenos, porque a gente viu que não pode ser uma kitnet, porque não é esse o kitnet, o público de kitnet vai para hotel, não vai para Airbnb. E população jovem que a gente tem, né? Tivemos também, e aí não sei como a coisa fica para frente, mas há pessoas da Argentina fazendo investimento aqui, porque a economia da Argentina está em situação muito delicada com esse governo populista. Então mercado existe. A questão, voltando ali, que você comentou sobre essa característica, né, que vocês têm na construtora, de pegar essas obras em andamento para finalizar, né? As pessoas ficam com receio, por exemplo, de ver uma obra tanto tempo parada, voltando ali, a gente fica, mas será que a estrutura é boa? Será que está tudo ok? Como que você poderia falar sobre isso para trazer essa segurança, né? De que não, a obra está ok e a sua conclusão é segura? Normalmente, o que a gente, se não encontra os projetos para dar uma verificada, o que a gente sempre tem que verificar, né? Isso é uma condição sine qua non, né? A gente tem que fazer uma prospecção de fundação, né? Porque às vezes podem ter mascarado o porquê dessa paralisação, né? A gente faz uma prospecção de fundação, a gente chama engenheiro especialista, faz um confronto da fundação que a gente verifica com o que a gente entende que deveria ser. Isso tem um custo. E faz também isso na estrutura de concreto, também uma inspeção visual
e alguma coisa com retirada de corpos de prova, existe um teste que é feito, que não é destrutivo, e chama-se esclerometria. Ele dá um golpe, é um aparelho que dá um golpe no concreto, e pela reação ele te dá uma tabela, ele te dá uma provável resistência do concreto. Também a gente tira um corpo de prova, bem parecido com esse microfone aqui, e faz o rompimento para verificar, né? O crítico nessas obras é a fundação e a estrutura, né? Tanto que na Avenida Paraná, o prédio é de 93, 94, de lá para cá a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, mudou a norma para a estrutura de concreto, ela tornou a estrutura mais robusta, mais forte. A análise que nós fizemos da estrutura que está lá tem que passar para essa nova postura, nova recomendação da ABNT. O engenheiro calculista que desenvolveu todo o cálculo fez o reforço de todos os pilares da torre, do segundo subsolo até, se eu não me engano, a 13ª laje, 15ª laje, né? Não recordo bem, mas enfim, todos os pilares estão sendo reforçados com uma armadura adicional, uma concretagem adicional, além de colocar, enrijecer o pórtico. Esse é um termo técnico, né? O pórtico espacial, o enrijecimento do bloco todo do edifício, com 5 treliças metálicas, mas são treliças muito robustas, né? Com perfis H, com chapa meia polegada, coisa muito forte. Isso daí vai tornar toda a estrutura mais rígida. E a experiência, né, a vivência me diz que seria até desnecessário, mas não quero, vamos dizer, fazer deixar de considerar toda a adequação dentro da nova norma, porque pode-se ver que a gente está num local que tem os ventos mais fortes do Brasil, né? Esse biquinho aqui do Paraná, a gente tem ventos de muita velocidade, 180 km por hora, e o prédio está de pé desde 96, sei lá 98, né? Então já estruturalmente ele está testado, não houve trincas na estrutura, não houveram indícios de que ele estivesse com problema. A gente fez um controle de recalque da fundação também. Isso é feito com aparelhos precisos de topografia, onde a gente coloca pontos referenciais e faz uma avaliação a cada 3 meses para ver se por acaso houve alguma movimentação na fundação. Isso também foi feito e foi confirmado que. Então isso daí, conforme o porte da obra, conforme a situação que a gente encontra a obra. Seria um estudo para cada uma dessas. Para cada uma delas. Eu diria, é muito mais fácil começar do zero, né? Mas parece que foi uma sina, né? Um destino. Falava assim, você vai pegar essas estruturas e vai recuperar, né? E qual que é a previsão para ficar pronto esse Santos? Acho que é 2025 que a gente tem essa daí. É março de 2025. Porque o Villafon é dezembro de 2024? O Villafon acho que foi que saiu. É dezembro ou julho de 24? Julho de 24, eu acho, né? São as 2 obras que a gente tem agora, nesse momento. O Villafon, não lembro, também é de... Parado, não? Não, esse foi do início, né? Esse a gente fez de ano passado, será?
Esse teve um desafio grande também com relação aos 3 subsolos que nós tivemos que escavar, e é muito rochoso o terreno lá, sabe? Mas rocha fraturada, então houve vamos dizer, risco calculado para a gente aprofundar a fundação, né? A fundação e os subsolos, né? Tanto que o do lado ele não fez os subsolos, né? Porque lá já estava escavado no Villafon há tempos atrás, e a gente fez o projeto com garagens no subsolo, mas o da esquina já partiu para garagens acima do térreo, né? Aquele prédio que está na Rosa Cirilo de Castro, ali na Venezuela, com a Pedro Basso. Se você ver, tem 3 ou 4 pavimentos para cima, as garagens são para cima. São para cima. Vocês jogaram o desafio de... Já estava, isso daí foi uma coisa. Tanto que hoje você vai muito a Camboriú, eles fazem todas as garagens para cima, né? Porque o lençol, todo o solo é inundado, né? Então te dá muito, te dá muito trabalho para fazer, né? Encarece muito também, né? E a própria, vamos dizer, a gente vai se acostumando com essa arquitetura, com essa coisa.